Hellboy em formato ônibus, sim, o melhor formato de todos. Eu sei, já tá no terceiro volume, mas é isso aí mesmo. Nós vamos dar uma passada nessas 3 primeiras edições do ônibus do Hellboy. Fica ligado agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. No vídeo de hoje, eu não gravei ele hoje. Eu gravei ele semana passada. E é nesse meio tempo aí, agora eu ia pegar e editar esse vídeo aí e a dona Mitos me deu uma rasteira. Porque no vídeo eu falo que a Mitos vai reimprimir, ela esgotou, né, os ônibus, e eu falei que ela ia reimprimir em algum momento, né, na sua história, ia reimprimir alguma coisa. E ela já começou a reimprimir, né? Então, o volume 1 do ônibus já está em pré-venda, com 35% de desconto lá na loja da Mitos. E também já tem o volume 4, caso você tenha pego os outros 3 aí. O volume 4 também já está em pré-venda. Ambos com 35% de desconto na pré-venda. Isso é uma dica, não é jabá, tá? Tô indicando o quadrinho porque é bom e tô indicando a promoção porque a promoção é boa. E era isso, tá? Então vamos lá pro ônibus do Hellboy. Fala galerinha, então vamos falar sobre Hellboy, essas 3 belezinhas aqui. É o ônibus, volume 1, 2 e o 3, tá? Não necessariamente nessa ordem aí que vocês acabaram de ver, né? Mas são os 3 ônibus que já saíram até o momento aí, contando a história deste personagem muito bacana, que é o Hellboy. O Hellboy é personagem do Mike Mignola, que muita gente já conhece e quem não conhece deveria conhecer. E ele é um mestre, né? Ele é um puta de um autor, um cara renomado aí, tinha trabalhado muito tempo aí, principalmente na DC, né? Ele trabalhou antes dele lançar o Hellboy, que é o personagem que ele inventou aí, né? E começou lá na Comic Con de San Diego, ele fez uma arte lá e tal, e daí ele ficou com essa ideia de Hellboy, piriri, parará, e daí ele começou a lançar as histórias. Os primeiros arcos aqui estão no volume 1, que daí tem a origem do Hellboy, e essa primeira parte do personagem foi criada ali, foi roteirizada pelo fabuloso John Byrne, né? Muita gente ama, eu inclusive. Então o que é o Hellboy, pessoal? Vamos começar aqui. O ônibus aqui, então, ele não tem todas as histórias do Hellboy, tá? Mas tem aquilo que é de mais relevante, digamos assim, aquilo que faz parte mesmo da história do personagem, né? Como é que se diz? É o canônico, a parte canônica do personagem está aqui. Então, nesta primeira edição, nós temos Sementes da Destruição, Os Lobos de Santo Agostinho, O Caixão Acorrentado, O Despertar do Demônio e Quase um Deus. E tem também 2 historinhas que foram escritas pelo John Byrne para fazer a promoção e começar as histórias do Hellboy. Além, é claro, de Sementes da Destruição, que também foi roteirizada por ele. Essas histórias aqui dos encadernados não necessariamente se encontram na ordem em que foram publicadas, mas sim na ordem que aconteceu com o Hellboy. Tá? Então são os fatos em ordem cronológica do personagem, não em ordem cronológica de lançamento, porque tem algumas histórias, não é o caso do primeiro volume, mas tem algumas histórias que foram lançadas depois, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha nelas, tá? Então, Sementes da Destruição, o primeiro arco que conta a origem do Hellboy. A arte do Mike Mignola, para quem não conhece, ela é bem estilizada, assim, no sentido... Eu acho ela parecida com a do Kirby, né? E então tem alguns aspectos que me lembram, né? Aqui então, só dar uma folheada. Cara, assim, ó, eventualmente vai ter alguma coisa de spoiler, tá? Nesta análise. Mas é coisa básica, tá? Não vou tentar dar muito da história, vou tentar passar algum batido por alguns detalhes, para vocês também terem uma ideia melhor aí, se quiserem adquirir ou não. Assim, eu recomendo, já tô dizendo aqui de cara que é um dos materiais mais legais que eu li no ano. E eu tinha um problema com o Hellboy, né? Eu não gostava do Hellboy porque eu tinha lido algumas coisas perdidas e não tinha entendido direito ele e não tinha curtido. Hoje, relendo aqui, né, eu reli a história que eu tinha lido, era do Verme Vencedor, que eu não tinha entendido direito, e agora lendo aqui no contexto do ônibus, assim, olha, é demais, eu fui um idiota, né? Então, começando aqui, né, sempre tem essa pira de nazista, tá? O Hellboy, ele foi invocado aí por esse grupo nazista aqui, que era o grupo do Ragnarok, né? Que era um projeto apocalíptico do Hitler. Então, tem isso aí, né? Tem esse pessoal aqui
que no caso esse carinha aqui é o Rasputin, tá? Então um spoilerzinho leve, mas enfim, era o cara que por trás da chamação do demônio. Então aqui surgiu o pequeno Hellboy, lá no meio dos aliados, lá no meio de uma batalha, surgiu o Hellboy e os aliados ali, né, os americanos pensaram, porra, vamos criar isso aí, né? Que cagada. Podia ter dado mundo errado, mas deu muito certo. E aqui temos já o Hellboy nos dias de hoje. Então, aqui vai contar essa história aqui, a primeira história, que daí conta essa origem. Eles vão ter que ir lá num castelo, fazer uma análise aí com uma senhora da casa dela, porque tá aparecendo um monte de sapo e coisas estranhas, né? Aqui, pessoal, eu tenho... Ah, e lembrando, o Hellboy ele faz parte do Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. Então tem uns outros seres com poderes lá, uns seres estranhos lá junto com ele, mas tem vários que são apenas militares, né? Enfim, policial normal, entre aspas. Essa equipe que tá aqui não é o Bureau, né? Esse aqui é o projeto Ragnarok, que são os inimigos do Hellboy. Aqui, ó, aqui o símbolo do Ragnarok, ó. E o Hellboy sempre luta com uns seres bem bizarros, né? Aqui, tá vendo aqui esse cara aqui meio sapo, meio lagarto, sei lá, negócio muito louco. Que são os inimigos dele, né? São monstros, bruxas, depois vai aumentando, né, a intensidade da loucura, vai sendo seres mitológicos, coisas estranhas nesse nível, né? A arte do Mike Mignola, que é aqui o cara que desenha essa primeira parte, ele é, como eu falei, eu gosto bastante, pra mim lembra o Kirby, né? Claro, vamos dizer assim, o Kirby era outro nível. Tá, talvez seja, né, cara? O segundo arco é o os Lobos de Santo Agostinho. Sempre aqui, ó, a arte tem bastante coisa assim, que é um termo que o pessoal usa bastante hoje, que tá na moda, que é o Lovecraftiano, que é quando que tem tentáculos, resumindo de uma forma bem tosca. Bom, os Lobos de Santo Agostinho, então, é um vilarejo que tem um lobisomem lá, enfim, lobisomens apareceram lá, né, uma coisa muito louca ali, que também faz parte ali, sempre quando que envolve religião, tem bastante o envolvimento do Hellboy. E aqui, então, nós temos os lobisomens lá, os Lobos de Santo Agostinho, que é desse vilarejo aí. E aqui nós temos, então, o lobisomem em si, né? Ele sai no pau com o Hellboy. E o Hellboy, sempre quando ele dá um soco, tem um cabum! Aqui já é uma outra história, que é o do caixão acorrentado. Sempre tem esse carinha aqui, é o Abraham Sapien, que é o outro monstrinho que trabalha aí no Bureau, que é o amigo do Hellboy. E o Hellboy fala que ele descobriu, então, a origem da sua mãe, né? E vai atrás da origem da mãe dele. E daí ele descobre essa história aqui do caixão acorrentado. Também, olha só, aqui que é a arte do cara, né? O Mignola manda muito. Depois nós temos então o Despertar do Demônio, que sumiu um cadáver lá, né? E daí o pessoal tá achando que foram os nazistas que pegaram este cadáver, porque é um cara que ressuscitava, enfim, é um cara que estava desde a época do Napoleão aí fazendo coisas estranhas. Enfim, é na Romênia, eles mandam as equipes para lá e ele divide por equipes, né? Então nós temos a equipe que é o Hellboy sozinho, porque ele é foda. O Clark e o Sapien, porra, falar sempre errado é foda também, né? O Clark e o Sapien vão lá para uma missão, o Sr. Waller e a Sherman vão para outro, tá? Então a maioria desses personagens aqui, eles têm alguns poderes, né? Mas não é necessariamente que eles tenham um poder. Aqui nós temos esta bruxa, que ela vai aparecer... Ah, e vários personagens eles aparecem e depois eles aparecem de novo. Cronologicamente aqui a gente entende a importância deles, e se vocês pegarem essas histórias separadas, pegar de algum outro encadernado da Mitos, enfim, vocês vão pegar essas histórias aí e talvez vocês vão dizer assim, esse personagem aqui saiu do nada. Mas a maioria deles aparece e depois some e depois volta, enfim. Essa aqui é a Baba Yaga, que é uma feiticeira muito poderosa que vai atrás do Hellboy e, enfim, tem uma treta especial com ele. Também não vou detalhar muito para não dar muito spoiler. Aqui nós temos este carinha aqui, que é o homúnculo, tá? Que ele é, na verdade, um ser, né? Tipo, foi desenvolvido aí, foi criado um ser que ele é mais forte, parará e parará.
E daí dá uma merda, também não vou dar muito spoiler, né? Depois esse homúnculo, ele também entra pro burô. Mas enfim, vou só mostrar pra eles aqui que esse cara vai voltar depois. E aqui nós temos a Hécate, ou Hecate, não sei como é que é o nome dela, que é também uma outra bruxa aí, que tá nesta Dama de Ferro aí, nessa época que ela ganhou essa forma aqui dessa Dama de Ferro, e ela vai pro pau com o Hellboy. E o legal do Hellboy é que, cara, pode vir um bicho menor que ele, um pouquinho maior, ou um gigantesco, ele vai pra cima e foda-se. Aqui, os extras sempre são coisas bem legais. Por exemplo, essa aqui é a arte da primeira vez que apareceu o Hellboy, né? Não tem nada a ver com o Hellboy dos dias atuais. Então aqui ele botou ele junto com uma equipe, né? Que seria o Burô depois, né? E nós temos então aqui umas artezinhas deles e aqui as primeiras histórias que foram as escritas pelo John Byrne, né? Mas claro, sempre foi a ideia do Mignola. Ele só chamou o Byrne porque ele disse, o Byrne vende, então eu vou chamar o Byrne. E tem aqui então essas tretas aqui, as primeiras histórias do Hellboy. E sempre no final de cada ônibus nós temos o caderno de esboços, que são as artes do Mignola, geralmente, mostrando como é que ele desenvolveu os personagens, como é que ele criou ali esses vilões, enfim, até os heróis, tudo mais. Né? Esse é o primeiro ônibus. Indo pro segundo ônibus, que é o Paragens Exóticas, aqui nós já temos, então, temos a ausência confirmada de John Byrne, né? Se você não gosta do John Byrne, pode pegar só o 2 aqui para acompanhar a história. Nós temos então as histórias A Mão Direita da Perdição, A Caixa do Mal, Ser Humano, O Verme Vencedor, O Terceiro Desejo, A Ilha e Mar Silencioso. Essa edição aqui ela é toda escrita pelo Mignola e tem duas histórias que foram desenhadas por gente bem bacana, como o Richard Corben, que é essa aqui do Ser Humano, que depois eu vou mostrar para vocês, e o Mar Silencioso, que é desenhado pelo Gary Gianni. O cara manda demais. Nesse ônibus aqui, a gente já tem algumas histórias que não foram, que não estão em ordem cronológica de lançamento, mas estão em ordem cronológica de acontecimento para com o Hellboy. Ou seja, aconteceu nesta ordem, mas não foi lançado nesta ordem. Vamos lá então, A Mão Direita da Perdição, aqui sempre mostrar um pouquinho da arte que é bacana, né? A Mão Direita da Perdição, ele vai explicar, né? Essa história vai explicar o que é esta mão louca, né, do Hellboy, que ela tem uma função, né? Ela tem um significado. Tem uma coisa que é bem interessante aqui, que o Hellboy, quando ele fica puto da cara, ele sempre arranca, né? O chifre dele cresce e ele arranca o chifre, é uma coisa bem divertida, né? É um negócio bem legal. Que geralmente acontece quando você é corno, né? Você fica com muita raiva e depois quebra o corno. Aqui nós temos a história dessa caixa, né? Que essa caixa tem uma mosquinha dentro e essa mosquinha vai fazer um negócio muito louco, por causa que ela tem uma entidade na mosca. Enfim, é um negócio que também não vou entrar muito em detalhes, mas é muito legal. Esse cara aqui também é um outro que vai aparecer meio seguido, que é o Bromhead, que ele vai interromper as andanças do Hellboy, em alguns momentos ele vai aparecer. Aqui nós temos mais uma treta. Aqui, ó, aqui mais um motivo aqui que eu vou dizer pra vocês que por que eu acho que o Mignola parece o Kirby. Olha essa cena aqui, tá? O desenho dele ele já lembra um pouco do Kirby porque ele é assim um desenho mais bruto, digamos assim, ele é mais seco, né? Ele não tem tanto detalhamento. Óbvio que tem um detalhe, mas enfim, a forma ela é mais quadrada, ela é mais bruta, e principalmente é que assim, ó, Kirby Dots, já ouviu falar em Kirby Dots? São esses pontinhos de energia, assim, né, quando que tem alguma treta, alguma coisa do gênero. E, cara, é demais, eu passei a adorar a arte do Mignola lendo isso aqui. Antes eu nem conhecia muita coisa, tinha lido lá uns Batman dele, assim, coisas assim, e não tinha entendido muito bem a moral, e aqui vendo dá para notar essa arte dele. E ele vai deixando cada vez mais estilizada a arte com o passar das edições, né? Vocês devem ter notado que já daquelas primeiras para cá, a arte já tá mais seca, né? Já tá mais quadrada, né? E cara, é um estilo dele e eu gostei, passei a gostar bastante. Antes eu não gostava, por quê? Porque eu era bobo. Mais desta arte, olha só, cara, essa arte aqui tá um espetáculo, né? Vai dizer que não, cara, olha só, um bichão do Satanás ali, Kirby Dots, uma loucura. Ah, pessoal, tem a Kate, que ela é uma personagem, uma amiga do Hellboy aí, que aparece bastante aqui pelas histórias, tá? Ela faz parte do Burô também, antes eu não falei sobre ela.
Aqui nós temos a história Ser Humano, que é essa que foi desenhada pelo Richard Corben. Então nós temos aqui o homúnculo, né, que o pessoal aqui vai chamar ele de Roger. E a arte aqui do Richard Corben é um espetáculo, né? Aqui tem muito zumbi, tem uma treta com zumbi, tem uma treta com voodoo. Depois dessa história, nós temos o Verme Vencedor, que é também um grande arco, que foi aquele que eu li e não entendi direito o que estava acontecendo, né? Por quê? Essa história começa com os nazistas, uma coisa meio estranha, que daí fala lá que tem um castelo, que tem esses nazistas lá, e daí eles pegam um cara e mandam pro espaço para ele ser possuído por um espírito, por um fantasma de um alienígena. Um negócio mais ou menos assim. Aqui tem um detalhe que eu também gosto bastante do nosso querido Mike Mignola, que é isso aqui. Vocês estão vendo essa cena? Ele faz um desfoque, né, como se fosse um desfoque da câmera, ele faz um desenho dele, ele deixa menos linhas, menos traços, quando que os objetos estão longe do ponto de vista que ele está desenhando, sabe? Isso é coisa de cara bom, de cara que pensa naquilo que está fazendo, sabe? E aqui eu gostei bastante, esse aqui é um dos pontos que eu gosto bastante da arte dele. Nessa história nós temos o Lagosta Johnson, que é este carinha aqui, que ele é um herói pro Hellboy, que ele é como se fosse o, sei lá, um Capitão América aí do universo do Hellboy, que ele lutava contra os nazistas lá na época da Segunda Guerra. E o importante é que ao final desta treta aqui do Verme, o Hellboy deita o cabelo, ele diz assim, ó, cara, eu não quero mais participar aí do burô, forte abraço, tô indo nessa, me demito, eu vou viajar ao mundo, que é o que eu quero fazer. E ele pega e sai da equipe e vai correr mundo. E aonde que ele vai? Ele vai pra África, aqui nessa história, O Terceiro Desejo, que daí vai contar um pouco dessas histórias dessas bruxas aqui, que são umas sereias, bruxas, uma coisa muito louca aí. E elas vão atrás do Hellboy. E ele está na África. Então aqui vocês vão ver ele conversando com os caras na África, tem leões, etc. Ele conversando com o leão, né? Coisa bem de quando que ele tá fumando charuto demais. E aqui no final de todas as tretas lá com as bruxas, sereias e etc. Ele vai parar na ilha. Ele vai para a ilha. E nesta ilha, então, ele tem ele faz umas coisinhas legais, tipo beber com cadáveres, etc, né? Inclusive, aqui, uma das frases mais interessantes da série do Hellboy, que é essa aqui. Não vem me infernizar, perua, eu estava bebendo com esqueletos. Né? Isso aí você pode dizer pra quem você quiser, desde que você esteja bebendo com esqueletos. E, por último, tô passando um pouco mais rápido aqui, esse vídeo vai ficar enorme, foda-se, né? Mar Silencioso, que é essa história aqui que é desenhada pelo Gary Gianni. Cara, a arte dele é um espetáculo. Ela é demais. O Hellboy, ele é encontrado aí por um pessoal, ele acaba sendo preso ali pelo pessoal que quer vender ele. Uma loucura. Cara, esta arte aqui, olha essa arte. Isso aqui não é uma arte de cair o cu da bunda. Pô, esse cara manja muito. Aqui, ó, um pouco mais da arte aqui, ó, a achura dele, sabe? Todo o desenho dele, assim, ó, é coisa linda de se ver. Cena de ação, o cara mandou muito bem aqui, ó. Porradaria, assim, ó, a dinâmica da cena, cara, é muito boa a arte desse cara, o Gary Gianni, que eu não conhecia, eu conheci aqui. Ó, aqui, mais um pouco, ó, aqui quando que tem monstro, sabe? Tem monstro na cena, uma loucura, viagem, tudo que dá, e o cara desenhando pra caralho. Meu, muito bom o Gary Gianni. É com essa história aqui, então, que a gente encerra o segundo volume do Omnibus do Hellboy. E por último, pra fechar com chave de ouro, pra mim esse aqui é o melhor dos Omnibus, o terceiro, que tem duas histórias assim que, cara, assim, ó, os dois primeiros volumes tu lê e tu diz, pô, muito foda, né, cara? Pô, mó legal. E daí tu lê nesse aqui, daí tu diz, porra, o cara tava aguardando o melhor pro terceiro volume. Este Omnibus, ele é todo escrito pelo Mike Mignola e desenhado por Duncan Fegredo, ou seja, não tem mais a arte do Mignola. Mas o Duncan aqui, ele faz uma arte muito semelhante. Né? E vocês vão ver aqui que tem uma leve diferença, mas ele segue as linhas, os padrões do seu Mignola.
Tá? Olha aqui, a arte dele também é muito boa. Que começa com umas loucuras aqui do Hellboy. Mas enfim, que este aqui é um novo desenhista, que ele passa a desenhar tudo do Hellboy dali pra diante. Tudo até certo momento, né? Nessa edição aqui, toda ela é feita por este cara. Bom, aqui a aventura, né? Aqui a aventura do Hellboy começa quando que ele é confrontado ali por algumas bruxas. Ele é levado aqui pra uma treta ali. Cara, assim, é sempre essa história ali com bruxa. E tem de novo aqui o seu Gromhead, né? E é a treta padrão, né? Tem de novo aí os velhos vilões, né? Os vilões de sempre do Hellboy. Tá? Em paralelo tem aqui o seu Gruagach, né? Esse bicho aí, né? O porquinho. Ele quer ressuscitar a bruxa, ele diz assim, tem a nossa rainha, vou ressuscitar a rainha e tal, e nunca diz direito quem que é a rainha. E com o desenvolvimento vocês vão entender, né? Então aqui chegamos. Quando começa o ponto auge da história, assim, aquela parte que é realmente assim um espetáculo dentro do Hellboy, é Caçada Selvagem e Tormenta e Fúria, que é os dois últimos arcos aqui dessa edição do Omnibus, tá? Então, Caçada Selvagem, o que é isso aqui? O Hellboy tá por aí de boas, recebe um convite aí, ele vai participar de uma caça de gigantes. E o que é isso, né? Ele simplesmente também não sabe, ele chega num lugar, daí tem uns velhinhos lá, ele diz assim, porra, vamos sair caçar gigante. Daí ele diz assim, mas como assim gigante? Os gigantes, eles acordam aí, né? A gente vai lá e caça eles. Bora! Pô, vamos lá. Né? E aqui, então, eles vão explicando como é que funciona essa caçada. Eles dizem assim, isso aqui é um negócio dos nobres da Inglaterra, pairarã, a gente tem que ficar fantasiado assim desse jeito, e a gente sai por aí caçando gigante, é um negócio bem divertido, vale a pena, né? E então o Hellboy diz assim, sim, por que não? Tô aí sem fazer nada, bora. Né? Então começa a merda. Eles vão lá caçar, e lá pelas tantas ele simplesmente tacam uma lança nele aí, larga pra morrer e diz assim, foda-se, morre aí, forte abraço. Daí começa o bicho pegar, daí o troço fica tenso. O troço começa a ficar tenso. Em paralelo sempre tem ali o porquinho tentando ressuscitar a rainha dele até que chega ao ponto que ele consegue. E enfim que a história vai andando e o Hellboy encontra a Morgana Le Fay, que eu acho que vocês sabem quem que é, né? Tem aquelas histórias lá do Rei Arthur. E é aqui que pra mim é o grande plot twist da história, é quando que entra essa história, toda essa pira aqui do Rei Arthur no meio da história do Hellboy. Então, pessoal, este aqui é o grande arco do Hellboy. Não quero falar muito sobre ele porque eu quero muito que vocês leiam ele. Inclusive, assim, quando termina a Caçada Selvagem, vocês terminam e dizem assim, mas terminou assim? Não, é que começa a Tormenta e Fúria, que é uma outra história que é continuação direta. E daí vai contando mais essa história ela fica muito louca, mais louca do que normalmente. Aparece um puta de um cara gigante que não sabemos qual que é a função dele aí no meio. Vai explicar quem que é a tal da rainha lá do porquinho. Galera, eu não vou mais me prolongar, tá? Eu acho que aqui, o fechamento desse ônibus aqui é o espetáculo, é aquilo que é o mais fodástico da história do Hellboy, que é Caçada Selvagem e Tormenta e Fúria. São 3 volumes dos ônibus, como eu falei. Cara, isso aqui é um material muito legal de se colecionar. Né? Aqui a lombada, vocês que são meio tarados por lombada, não é o interessante aqui é o conteúdo. Então, cara, vai atrás disso aqui, vai ser republicado pela Mitos, com certeza, sabe? Então, cara, saiu, se vocês têm alguma edição aí que tá por aí, encontraram na internet alguma dessas edições aqui para comprar, compra, cara. E se você quer ler algumas histórias do Hellboy para saber se é bacana, se não é, quer pegar o melhor, vai na Caçada Selvagem e em Tormenta e Fúria, né? E que são, para mim, ao menos são as coisas mais interessantes, mais legais, mais divertidas, mais fantásticas e surreais de Hellboy. Obrigado, galera! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, dá o teu like, se não é inscrito, se inscreve, e era isso, né? Forte abraço e tchau! Tá?